boa noite. É uma honra ter vocês aqui, porque hoje nós vamos falar de algo que pode transformar completamente a forma como vocês dão aula e se relacionam com os pais dos seus alunos. O nosso objetivo nessa oficina é muito claro: capacitar você, professor, a conduzir reuniões com pais que transformem confiança em apoio, mostrando de forma clara e embasada que a tecnologia, quando usada com propósito, é essencial para potencializar a aprendizagem. Ao final dessa oficina, você vai sair daqui com um roteiro em mãos para fazer a reunião com os pais, materiais como convite para os pais, ofício para deixar na secretaria da sua escola e demais estratégias para conquistar a confiança das famílias, tá? Isso vai facilitar o trabalho de vocês em sala de aula, motivar os alunos e fortalecer a sua autoridade como professores. E eu não vou trazer somente ideias, eu vou mostrar documentos e evidências que comprovam que a tecnologia é, sim, um recurso indispensável para ensinar com mais qualidade. E hoje, vocês vão sair daqui preparados para não apenas dar as melhores aulas, mas também para ter os pais como parceiros da sua jornada, tá? Então, assim, obrigada também por estarem aqui, né? Eu peço assim, ó, que vocês, se tiverem dúvidas, vão anotando ao final da aula. Aqui, todas ouvem. Ok, isso, todas estão ouvindo, gente? Se alguém não ouvir, falem aqui, tá? Anotem dúvidas. Não vai ser assim uma aula fechada onde somente eu vou falar, mas eu quero também que vocês troquem ideias e me questionem, porque o que eu vou apresentar aqui eu não tirei assim do nada, sabe? Fez parte da minha dissertação, do mestrado de tecnologias, e no final de tudo isso eu vou deixar até o link da dissertação onde eu realizei a pesquisa, com toda a documentação, relatos dos pais. Então, aqui eu trouxe só um pouquinho de tudo o que eu fiz, porque, assim como vocês, eu também tinha um medo da crítica dos pais. Quando eu usava a tecnologia na minha sala de aula, nossa rede social. Ah, tá. Obrigada, Suzy. Quando eu utilizava isso, gente, nos sigam na nossa rede social, que é edilene.suzy. Dê o nosso ok. Se puderem tirar prints, fotos e marcar a gente lá, nós vamos ficar muito felizes, tá? Então, eu vou entregar os materiais hoje todos gratuitamente. E como eu disse, eu não tirei isso do nada. Eu fiz pesquisa com os pais, eu fiz estudos científicos, porque eu também tinha a mesma dor. Quando eu ousava trabalhar com tecnologia na sala de aula, eu ouvia algum pai criticando. É aquela professora só para brincando, aquela professora só para jogando, vou tirar meu filho da escola, porque ali eles param só brincando, as crianças não aprendem porque voltam para casa com pouco conteúdo no caderno, e isso me deixava paralisada. Então, assim, isso era horrível demais para mim. Foi por causa desse motivo aqui, e também do motivo de eu não entender de tecnologia, que eu fui fazer um mestrado nessa área, e dediquei 4 anos da minha vida, 2 anos antes de entrar oficial no mestrado, e 2 anos oficiais no mestrado, estudando e desenvolvendo pesquisa nesse assunto, tá? Sou pedagoga, então aqui trabalhei 15 anos em sala de aula com alunos do pré-escolar 1 até o 5º ano. Então, assim, eu vim mostrar para vocês, primeiramente, o que eu fiz que deu certo. E eu vou deixar esses materiais aqui para que vocês possam editar, transformar ele para a realidade de vocês, para vocês também terem os pais como parceiro. Porque no final da minha formação de pais, eu tive os pais como meus apoiadores. Os pais eram que mais defendiam as minhas aulas depois disso tudo, e eles apoiavam os filhos em casa, falavam bem das aulas para os filhos, e com isso as crianças vinham muito mais conectadas, porque eu não sei se vocês têm essa realidade, mas quando isso não acontecia, se um pai dizia que eles iam para a escola somente para brincar, as crianças chegavam na escola meio assim assustadinhas, sabe? Porque a criança gosta de aprender com brincadeiras e tecnologias, só que, se ela começa a ouvir os pais falarem muito assim,
que a escola não é boa, que a professora não é boa, eles também ficam inseguros. Então, os pais, como apoio em casa, fortalece muito o aprendizado, fortalece muito o que vocês fazem na sala de aula e deixa o trabalho de vocês muito mais leve, muito mais gostoso. Então, vamos aqui. Eu fiz uma apresentação simples, muito breve, porque o objetivo da minha apresentação é mostrar os meus resultados, algumas ideias oficiais, depois eu quero ouvir vocês e também poder contribuir, tá? Para deixar os materiais todos aqui para vocês. Vou ensinar vocês a usar os materiais. Eu quero que a Suzy me ajude, Suzy, por favor, a ver se a minha tela aqui, no modo de apresentação, vai passar para a segunda tela, tá, Suzy? Tá. Tá o modo apresentação. Passou para a segunda tela? Não. Não. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu fiz no PowerPoint, e aí, então, eu vou estar rodando aqui, ó, mostrando a tela com a lateralidade aqui, só para estar lendo com vocês. Então, nessa oficina, eu vou mostrar como transformar a confiança dos pais em apoio total, vou entregar estratégias para engajar alunos no primeiro minuto, eu vou entregar um passo a passo de apresentar a tecnologia de forma irresistível, eu tenho até uma apresentação para deixar no final para vocês, vou deixar slides, PDFs, roteiros e formulário também, para vocês estarem pesquisando se os pais acharam útil no final disso, se vocês quiserem também apresentar esse resultado para a direção da escola, enfim, vou deixar tudo o que eu fiz aqui, e inclusive um jogo que vocês podem estar trabalhando com os pais, porque eu trabalhei um jogo com os pais para avaliar avaliar essa formação de pais, e no final eu perguntei se eles gostariam mais de estar jogando, né, de aprender jogando, ou se fosse só no quadro, eu escrevendo no quadro, e eles no papel, e todos eles disseram que realmente aprender daquela forma valia muito mais a pena. Então, com aquele apoio dos pais, eu comecei a introduzir tecnologia na minha sala de aula, e com muito sucesso, né? Vou mostrar depois um pouquinho para vocês. E o que eu quero dizer aqui? Por que eu fiz isso, gente? Porque existem leis que garantem, né, que amparam o uso da tecnologia na sala de aula. Embora ainda não seja muito apoiado até aqui, mas a gente sabe que a tecnologia está aí, não fui eu quem criei, não foi a Suzy, não foram vocês, chegou gente aqui, eu vou aprovar. Só que as tecnologias, elas são recentes, né, elas são reais no cotidiano dos nossos alunos. Eu não sei se todas aqui são pedagogas, ou qual a formação de vocês, podem comentar aqui. Eu, como pedagoga, eu estudei na faculdade que nós tínhamos que preparar os nossos alunos para a sociedade, para a realidade da sociedade, né? Aí eu ficava muitas vezes na minha sala de aula perguntando, para que sociedade eu estou preparando os meus alunos? Eu estou preparando os meus alunos somente para ler e escrever, interpretar, que não é essencial, ou eu estou preparando eles para a sociedade hoje que é real, que eu vou no supermercado, eu faço pagamento com aplicativo de banco, qual é a minha realidade hoje, né? Qual é o aluno que eu estou formando? Eles vão sair da escola e estar aptos a quê? A ler, escrever e interpretar, ou eles vão estar aptos a ler, escrever, interpretar, usar ferramentas tecnológicas para desenvolver e para solucionar problemas reais do dia a dia deles? Era isso que eu me questionava. Claro que é muito importante eu ensinar o meu aluno a ler, escrever, já não se tira isso, apenas se inclui a isso o uso correto das tecnologias, e é isso que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu trago para vocês uma matéria da Unesco que fala sobre a inovação tecnológica como tecnologias digitais e IA nas salas de aulas, e elas são impactantes para a formação dos alunos. O professor, ele deve usar, então, assim, ó, nessa matéria aqui, que eu vou deixar o link também, lá no material de apoio, vocês vão ter acesso a essa notícia, que a Unesco diz que até 2030, as escolas brasileiras, o Brasil vai ter que estar usando tecnologia em sala de aula. E até 2030, eles vão cobrar do Brasil, não é do professor, tá, gente? O professor, ele vai ter todo o apoio, e assim, então, a Unesco vai cobrar das autoridades do Brasil
que introduzam tecnologia na formação dos professores até 2030. Com isso, se propõe também melhorar apoio dos professores, que o salário do professor seja muito mais valorizado. Então, a partir disso aqui, né, teve semana passada um seminário que a gente participou lá em Brasília, a gente participou online, mas o seminário foi em Brasília, e aonde foi lançado no Brasil oficialmente essa proposta, que já tem escolas brasileiras utilizando inteligência artificiais dentro da sala de aula para ensinar os alunos a aprender com IA, tá? E a gente tem toda essa proposta, a gente tem essas formações certinhas, essas aulas certas, para que, se o professor precisar desse apoio, a gente tem ele pronto, tá? Então, o que, que a gente quer dizer aqui, ó? Não dá mais para ser zero tela. Não dá mais para ser zero tecnologia. Não dá. Então, assim, nós temos que nos abrir para isso. De que forma? A gente vai estar aqui para ajudar vocês. Vocês vão ter todo o apoio, o nosso apoio, e agora a gente quer também que vocês tenham o apoio da família em casa. Então, passando aqui um pouquinho pelas fotos dos meus alunos. Esses aqui são meus alunos mesmo, olha aqui que eu trouxe aqui. Opa, aqui, ó. Alunos de 1º ao 5º ano. Aqui são alunos de 4º e 5º ano, são alguns maiores. Aqui também, alunos de 4º ano fazendo prova em ferramentas digitais, que depois eu vou mostrar elas para vocês. Essas provas aqui facilitavam muito o meu trabalho, porque uma vez que eu criava essa prova, eu poderia aplicar a provinha para eles, com o texto, com o vídeo explicativo, a minha fala na sala de aula, e assim que os alunos finalizavam a prova, eles tinham o resultado da prova em tempo real. Eles tinham um feedback já da ferramenta, então eu passava para eles que a nota que eles recebiam dessa provinha, né, alunos de 4º e 5º ano, 3º, que eu já começava a fazer nessa, acho que quem está aqui que é pedagogo sabe, né, nessa idade a gente já aplica provinhas para ir brincando com eles e trabalhando o aprendizado. Então, eu já dizia para eles que a notinha da prova já não era eu que dava, mas sim eles. Então, eles já começaram ali a ficar mais espertos, porque se eles não estudassem, dependia somente deles tirar uma nota. Então, se eles não se dedicassem, a nota real ali já era deles. E para mim, como professora, facilitava muito, porque em tempo real eu tinha esse feedback todinho, qual aluno, aonde ele errou, me facilitava, assim. Até eu trabalhava numa ferramenta de inteligência artificial que ela sugeria, né? Ela via onde o aluno tinha mais dificuldade, qual era a maior dificuldade da turma, e ali eu sabia em que eu tinha errado, ou o que eu precisava melhorar para ter esse embasamento aqui, tá? Vamos lá, só um pouco aqui que a tela ficou na frente para mim, só um pouquinho. Então, olha aqui, ó, eu levava... E não pensem vocês que a minha escola era uma escola grande. A Suzy conheceu a minha escola, era uma escola do campo, uma escola do interior, no meio de granjas de arroz, no meio da roça, nós tínhamos 2 salas de aula. Então, assim, eu trabalhei 15 anos nessa escola, depois eu pedi demissão. Eu era efetiva, fui com a carga horária de 40 horas, e eu pedi demissão porque o meu coração batia para trabalhar em tecnologias. E nesse momento aqui, não tinha leis que amparassem, não tinha pessoas que me ajudassem. Eu fui para o mestrado, eu tive que pesquisar e fazer, né, com pouco apoio de professores que sentiam a minha realidade. Então, aqui, com muita ajuda de pais, com muita ajuda de vizinhos, amigos da escola, a gente fez rifas, a gente comprou alguns computadores usados, impressora usada, tablets, eu consegui, na época do mestrado, eu pedia emprestado da Universidade Federal, e com isso eu aplicava as avaliações em sala de aula, tá? Olha aí, os alunos trabalhando aí com a formação, com tecnologia em sala de aula, isso era efetivo, a outra professora, minha colega ali, ó, participando ativamente, e eu ficava batendo foto de alunos aqui de 2º ano e 1º ano. Aqui, se vocês observarem, os alunos, eles são pequenos, porque aqui são alunos de pré-1 e pré-2, tá? Somente alunos de pré-1 e pré-2. Eu não trabalhava aqui com alunos de pré-escolar sozinha, eu trabalhava sempre em parceria com outros professores. Essa aula aqui, em especial, eu trabalhei em parceria com o professor da disciplina de inglês, que dava aula uma vez por semana
para o pré-escolar, e eu também trabalhava uma vez por semana com o pré-escolar, nos demais dias eu trabalhava com alunos do 1º ao 5º ano, então nós criamos para ver se era possível, né, que até então ninguém acreditava que os alunos podiam utilizar as ferramentas digitais. Então, aqui, aquela coisa assim de trabalhar yellow, amarelo, colocar cores, amarelo, então eles sabiam utilizar o que era quadrado, o que era redondo, então toda essa formação de alunos do pré-escolar também era utilizada na ferramenta no tablet aqui, com uma ferramenta de tecnologia, né, de IA. Então, assim, o que era muito satisfatório é que esses alunos do pré-escolar, a gente só explicava na primeira perguntinha o que eles tinham que fazer. Então, na primeira pergunta, tinha a mediação do professor, lendo o texto e explicando onde eles iam clicar, eles já clicavam. Da segunda pergunta em diante, o professor estava ali para ler a pergunta, assistir videozinhos ou ver as imagens coloridas, né? Isso era muito mais atrativo do que no celular, do que no papel, e os alunos iam respondendo sozinhos. Então, assim, não vou assim, jogar muito tempo aqui, só estou provando que isso é real. Olha, mais alunos do pré-escolar na sala de aula, tudo aqui mediante o uso das ferramentas digitais. Olha aí, tudo aprendendo com ferramentas digitais. E aqui eu vou mostrar para vocês uma foto da formação de pais. No final, as mães que foram na escola, era uma escola pequena, mas eu tinha aqui o apoio de 80% dos pais, a presença de 80% dos pais, e mesmo depois disso, os pais que não participavam da formação, eles ouviam, né, conversavam com as mães que foram, e a formação foi um sucesso. Olha aqui, ó, as mães, alunos de 1º ano, e as mães do ladinho, e por incrível que pareça, os alunos orientavam as mães nas respostas, né, de como usar a ferramenta, eles sabiam a senha deles, e tudo isso, né, a senha deles era guardada por mim, eu era responsável, e os pais tinham acesso a tudo isso em casa. Então, assim, isso foi muito satisfatório, deu um resultado muito bom, os pais se sentiram amparados, porque a escola estava cuidando da formação dos filhos deles de maneira segura, as crianças se sentiram, assim, respeitadas, porque os pais estavam confiando na escola também, e eu, como professora, eu me sentia muito apoiada, então, eu tinha todo o apoio dos pais nesse momento. Aqui mais uma fotinho, né, da formação dos pais. Olha aí, ó, a sala cheia de mães, tinha o outro lado que eu não bati, perdi algumas fotos porque eu tinha no outro celular, enfim, mas eu ainda tenho alguma coisa desses momentos bons aqui com a família na escola para dizer para vocês que isso é possível. Então, assim, como isso é possível? O meu objetivo hoje, né, é trazer para vocês ideias que consolidam a formação de professores. Só deixa eu ver aqui, eu estou na tela e vou ver se alguém respondeu, se alguém comentou. Deixa eu ver aqui. Eu que chamei ele. Eu vou me despedir, peço licença, Edilene, interromper a tua aula, mas eu vou ter que me despedir das meninas, que eu vou fazer uma mentoria para uma professora lá de Pissarras, tá? Ô Suzy, quer deixar o que tu tá achando aqui? Não, eu vou ver se eu consigo entrar ainda enquanto tu tiver, mas eu não tenho certeza disso. Então, eu quero agradecer para as meninas pela parceria e pela presença, e dizer que a gente vai estar fazendo sempre essas aulas. Na quinta-feira a gente tem uma aula, a Edilene vai deixar o convite aí para vocês no final, se caso eu não conseguir voltar. Um beijo no coração de todas e muito obrigada por estar aí com a gente. Suzy, obrigada, tá? Se tiver alguma curiosidade aqui, alguma pergunta sobre a aula, também fica à vontade. Tranquilo, tranquilo. Beijão para todas aí. Estão em boas mãos. Obrigada, Suzy. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Então, eu vou deixar com todo o material que eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz a reunião. Vou deixar para vocês slides, para que vocês possam conduzir a reunião de pais na escola, formação de pais. E depois de eu terminar isso aqui, que não vou demorar mais muito tempo, mais uns 15 ou 20 minutos, eu vou abrir para que vocês façam perguntas e façam apontamentos sobre isso, tá? Então, eu vou deixar o que mais para vocês, ó. Vou deixar materiais que vão comprovar. Esse guia, ele foi feito pelo governo federal, ele é um apoio para pais e professores, e o título dele é Crianças, Adolescentes e Tela, Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais. Então, agora, como eu disse,
com a cobrança, né, da Unesco, que é o órgão oficial mundial da educação, está chamando a atenção do Brasil. O Brasil também já está vendo medidas para apoiar os professores, e vocês estão tendo aqui, né, bem em primeira mão. Quem acha que está aqui, e como na última aula alguém falou assim, a gente está muito atrás, né, disso aqui, não, vocês não estão muito atrás, vocês estão bem adiantados aqui, já estão preocupados em pegar materiais para trabalhar com os pais. Então, assim, vocês estão muito adiantados nesse sentido, tá? A gente chegando aqui, eu estou aprovando, tá, gente? Agora, vamos lá. Então, eu vou deixar esse material. Então, isso diz que o quê? Que as tecnologias nessa ferramenta aqui, ó, nesse guia, ele diz que as tecnologias e os direitos digitais de crianças e adolescentes são direitos deles. A tecnologia já é um direito também das crianças. Então, a tecnologia, a partir desse documento, a partir da formalização da Unesco, ela virou um direito das crianças e adolescentes, a LDB já diz isso lá de 1996, só que o Brasil não estava tão aberto a isso, porque ele precisava ter tecnologias em sala de aula, ele precisava ter Wi-Fi, precisava ter internet, precisava ter professores preparados. E aí isso ia ter um investimento alto para o governo. Então foi se passando, só que agora a Unesco está vindo com intervenções aí, talvez de até cobrar multas aí do país, eu não sei qual vai ser a intervenção, mas países estrangeiros estão cobrando muito isso do Brasil, tá? Então, assim, já estão começando a viver isso. Então, agora a gente, professor, a gente vai começar a trabalhar isso também em sala de aula. Eu quero que vocês saibam que a partir da hora que a tecnologia passa a ser um direito das crianças e dos adolescentes, ela passa a ser uma obrigação da família e da escola ensinar isso de um jeito certo, porque senão eles vão aprender isso de um jeito errado. Porque, vamos pensar assim, a tecnologia, ela é eu trabalhava isso para os pais, tá? E eu vou mostrar na apresentação que eu vou deixar para vocês. Trabalhava para os pais as tecnologias da seguinte maneira para eles entenderem. Eu comparava sempre a tecnologia com o sol. Quero que vocês pensem no sol. O sol é a maior fonte de energia da Terra. É a maior. Sem o sol, as pessoas não sobrevivem sem a energia do sol. Só que, se uma pessoa ficar exposta ao sol por muito tempo, ela vai ter ferimentos graves quanto a isso. Até que, né, durante muito tempo, se teve o quê? Formação de pessoas, médicos, pessoas com cuidado da pele, propaganda em televisão, trabalhando o cuidado que a pessoa tem que ter ao se expor ao sol, que é a maior fonte de energia, mas demais faz mal. Então, eu trago isso para os pais dos meus alunos, que a tecnologia pode ser comparada, deve, né? Pode não, ela deve ser comparada com o sol, que se uma criança ficar exposta demais a ela pode sofrer graves danos, mas a tecnologia, na medida certa, ela potencializa muito o aprendizado de uma criança. Ela ajuda muito o professor em sala de aula. Então, assim, tudo na medida certa. Outro exemplo da medida certa é o fogo. O fogo foi a maior descoberta da humanidade nos tempos da Idade da Pedra, né? A criação do fogo. Só que, por muito tempo, pessoas tiveram que ser treinadas para o uso correto do fogo. O fogo ele foi essencial para a sobrevivência na Terra, ele ajudou muito, potencializou muitas indústrias, muitas famílias, né, com alimentos. Então, a gente sabe toda a vantagem do fogo, mas a gente sabe que o fogo, em excesso, ele queima, desmata florestas. Então, para tudo tem uma educação, para tudo tem uma formação, assim como a faca de cozinha também. Ela, na mão de um chefe, ela pode, aí, né, eu trazia a faca de cozinha, porque tem pais que vão dizer assim, ó, mas tem gente usando a tecnologia para tanta coisa do mal, né? Nem vou dizer aqui, mas pensem em tudo de mal que tem aí com o uso da tecnologia. E tem mesmo, eu não vou te dizer que não tem. Só que, pensem na faca de cozinha. Uma faca de cozinha, na mão de um chefe de cozinha, ela pode produzir, né? Ele produz com uma faca boa um alimento para uma família, para um restaurante, para várias famílias, enfim. Ele produz alimento para várias pessoas.
Só que a mesma faca de cozinha, se ela estiver na mão de pessoas, né, ou de um bandido, ele vai usar a faca de cozinha para quê? Para matar, para fazer coisa errada. E assim é a tecnologia. Se nós, professores, não nos abrirmos para o uso correto das tecnologias, nós vamos estar deixando o nosso aluno aprender com pessoas aí na rua, com pessoas que não sabem nada. Se nós não orientarmos o nosso pai do tempo que ele tem que ficar com a tecnologia, né, que o aluno, que o filho dele pode ter acesso à tecnologia, eles vão usar isso de maneira errada, vão aprender de qualquer jeito. E aí depois vem para a escola dizer que a professora não ensina, vem para a escola dizer que a professora está usando, mas meu filho está perdido com o uso da tecnologia, meu filho está perdido porque ele está irritado, ele não sabe ler e escrever, ele só quer parar no celular, mas espera aí, aí vocês, quando vocês tiverem acesso a toda essa documentação e vocês se embasarem desse conhecimento, o que vocês vão fazer? Vão chamar os pais da escola, fazer essa formação de pais, vocês vão se postar como a autoridade que vocês são a autoridade máxima na escola, vocês são autoridade de respeito para os filhos deles, e vocês vão mostrar para eles, ó, a tecnologia está aí, e tudo isso que eu falei, que vocês vão ter também lá na apresentaçãozinha que eu deixo para vocês, está participando. Se quem quiser conversar, pode levantar a mão e perguntar, tá? Tá. E aí, gente, vocês vão ser autoridade, vocês vão deixar os pais, assim, ó, parceiros de vocês, para potencializar o aprendizado dos alunos, porque muita gente fala de potencializar o ensino, mas ninguém fala do aprendizado, porque hoje em dia não adianta mais eu fazer de conta que eu ensino somente no quadro e no papel. Não que isso não seja importante, tá, gente? Quadro, passar no quadro, escrever no papel, eu sempre digo que escrever com a caneta e lápis, o pintar, ele desenvolve a coordenação motora fina, ele desenvolve muitas coordenações na mente, isso é essencial, não pode ser tirado. Só que a tecnologia também tem que ser acrescentada, não podemos mais tirar isso, usar um celular para aprender, usar o computador para aprender, porque eu vejo tanta gente com o celular em mãos que fica na rede social vendo politicagem, vendo bobicinhas no TikTok. Eu não vejo nada disso, por quê? Porque eu aprendi desde o mestrado a usar essas ferramentas para aprender, para desenvolver o meu trabalho. Eu uso isso aqui para trabalhar, eu não uso isso aqui para brincadeira, e é isso que eu quero que vocês tenham na mente de vocês, tá? Então, aqui eu trouxe, né, como desafio de implementar medidas de cuidado na relação diária de crianças e adolescentes com as telas, alguns pontos podem ser considerados, ó. Comunicar-se abertamente, isso aqui para vocês estarem usando para pais, né, para vocês terem, ó, e ler depois isso aqui, eu vou deixar tudo com vocês. Ser uma boa referência, ter tempo de qualidade em família, vocês vão passar isso tudo, porque muito se cobra que os pais não... os pais deixam os filhos de todo jeito, tá? Muitos pais deixam realmente porque eles, né, ainda estava lendo um documento ali que dizia, hoje em dia a família está cada vez mais pequena, os pais têm filhos e têm que trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos, então, quando eles chegam em casa à noite, é mais fácil, às vezes, deixar os alunos no celular ou na TV ali por horas infinitas ou no final de semana, para que o pai e a mãe possam fazer os serviços da casa. Só que a gente tem a proposta aqui para vocês trabalharem, né? Vocês já devem chegar nessa formação de pais, trazendo a opção correta, porque muitos pais não sabem o que fazer também. Deixam lá no joguinho, no celular, porque eles não sabem o que fazer. Então, assim, vocês vão trazer opções de brincadeira para os pais que estão trabalhando em casa, para eles terem mais tempo com família, né? Evitar distrações, ó, isso aqui tudo vocês vão falar com os pais. Evitar distrações nas refeições, evitar celular, tablets, família tem que comer. Então, se eles querem o cuidado com os filhos, e eles devem ter, porque filho não é brincadeira, né? Se algum pai aí que você quiser enfrentar vocês têm que ter em mente de que filho não é uma brincadeira. Filho dá trabalho. Se o pai dizer que dá trabalho, vocês digam, eu entendo que dá trabalho. Só que filho dá trabalho, eu também tenho filhos. Eu tenho neto. Eu sei que dá trabalho, uma criança dá muito trabalho, gente. Só que
tem que ter tempo para essa criança, tem que ter uma rotina clara para essa criança, não só na tecnologia, mas a tecnologia também faz parte. Prezar pela rotina do sono, priorizar atividades escolares, eu vou deixar depois para vocês lerem mais isso aqui. Então, ó, interagir ou proporcionar interações ao ar livre, né, incentivar estratégias como esportes, ensinar habilidades digitais, propiciar uso pedagógicos em casa, estimular usos criativos da tecnologia, articular espaços de tela compartilhado, participar ativamente de atividades digitais com os filhos, acompanhar e agir mais, ó, dialogar com a escola, então valer-se de ferramentas de mediação familiar. Então, aqui são tudo trabalhinhos, tudo sugestões, né, para vocês estarem trabalhando na formação de pais. E aqui diz também, eu tirei tudo dos documentos que eu vou deixar tudo lá para vocês. Nada do que eu estou tendo aqui para mim, a não ser as fotos, o resto tudo eu vou deixar para vocês. Inclusive, tem até a sugestão de um livro aqui, para vocês, na formação de pais, estarem sugerindo para os pais ou vocês terem acesso, que se chama Tecnologia na Infância, que de Shimi Kang, é um autor que fez muitos estudos e pesquisas, então isso aqui dá muitas sugestões para professores, tá? Aí eu vou parar de compartilhar um pouquinho essa tela e vou passar para outra telinha. E logo eu já vou dar a palavra para vocês, tá? Como eu disse, meu objetivo é em 1 hora e meia, eu finalizar essa ferramenta. Deixa eu só fechar as telas que eu não vou usar mais para compartilhar aqui com vocês. 1 minuto. Gente, deixem dúvidas aqui que eu já venho ver, tá? Tela cheia, compartilhar. Só que tela cheia vocês não vão ver o meu áudio, né? Não vão ouvir os áudios. Então, olha aqui os documentos que eu vou deixar para vocês, gente, ó. Com muito carinho, para que vocês usem mesmo, tá? Já está numa pastinha onde eu vou compartilhar no final o link. Então, olha só. Tenho esse modelo de apresentação que vocês vão poder usar, vocês vão poder ou usar aqui, editar, colocar o nome, né, da escola, o nome da professora aqui embaixo, tecnologia na medida certa, como usamos recursos digitais para potencializar o aprendizado dos seus filhos. Daí vocês, quanto professores, vocês vão estar passando isso para os pais. Ó, esta reunião é sobre o futuro do seu filho. Vocês vão se posicionar como uma autoridade. E como podemos construí-los juntos? Olha que lindo. Os pais, ouvindo vocês se posicionarem em uma reunião assim, né, com todo o conhecimento sobre a tecnologia e de parceria e formando os pais, eles vão ver, poxa, esses professores, essa professora está preocupada com o futuro do meu filho. É melhor eu ser parceira dela. Então, assim, ó, quando você ouve tecnologia na escola, o que você vê na sua mente? Ó, convidamos vocês a participarem das primeiras impressões. Este é um espaço aberto para diálogo, até que um momento para vocês pararem a apresentação, a formação e ouvir os pais. São tudo sugestões, tá? Vocês podem utilizar isso aqui ou ter isso aqui para criar uma ideia da apresentação de vocês. A tecnologia como sol, essencial para a vida, mas em excesso prejudica, que uma plantinha no sol, uma plantinha que ficou demais no sol, né, ó, um pouquinho, a hora certa no sol, ela fica bonita. A plantinha, horas demais no sol, ela já fica assim. Outro exemplo que eu falei é do fogo. O fogo, na medida certa, olha aí, ó, ele alimenta, ele aquece, ele né, ele produz, né, vida. E já o fogo em excesso, ele causa destruição, fogo controlado, ele tem riscos de matar as pessoas. Quando bem usada, a tecnologia acelera o aprendizado. Então, eu tenho um vídeo aqui que depois eu vou compartilhar ele separadamente, porque no modo como eu compartilhei essa tela, vocês não vão ouvir. Mas eu tenho 2 videozinhos aqui. Acho que eu tenho só um agora, depois eu procuro outro. Tá, eu vou mostrar o Mask ali, a ferramenta que eu usei, porque eu usei uma outra ferramenta também, que se vocês quiserem, eu ensino a usar ela depois. O perigo do excesso e do mau uso, tem um vídeo aqui de 3 minutos e meio, e aqui um vídeo de 6 minutos. Então, olha só, 2, né?
Entender os riscos do uso excessivo e inadequado da tecnologia é crucial para a saúde e o desenvolvimento dos nossos filhos. E o que eu trouxe aqui foram vídeos que eu usei de verdade na minha formação de pais, tá? Como eu disse, eu não tirei do sovaco, como se diz. Eu realmente usei e realmente eu tive resultados. E aí a tecnologia com propósito, alinhada ao conteúdo da aula, em tempo controlado e supervisionado, com resultados avaliados. Vocês vão dizer para os pais que os alunos, né, os filhos deles, nunca deixem os filhos em casa com acesso à tecnologia sozinhos num quarto, num ambiente sozinhos. Então, é adequado até quando se tem filhos, né? Se eu tenho um computador em casa, esse computador está num lugar que muita gente tem acesso para que as crianças estejam usando essa ferramenta que ensina. Meu filho usa computador desde a quarta série, na época dele ainda era série, eu tinha computador e ele usava, só que o computador era uma casa que tinha a sala e a cozinha conjugado, então ficava tudo junto, assim, e ali eu estava passando. Ele nunca estava no computador sozinho, nunca. Se eu estava trabalhando e ele chegava da escola, eu moro perto do o meu sogro já chegava e chamava ele para ir para a granja de arroz, para a roça com ele, não que ele ajudasse, mas o meu sogro distraía ele com outras atividades, então nunca ficava na tecnologia sozinho. Até até ter 18, 20 anos, até 18 anos, eu tenho certeza que eu nunca deixei, era uma frase que eu dizia para ele, que ele nunca ia ter a senha do celular só para ele nunca ia ter a senha de Instagram, nem sei se já tinha Instagram, mas das redes sociais dele. Eu tinha acesso a tudo, eu tinha acesso a todas as conversas dele, até que ele fez 18 anos, e aí ele namorou, e eu comecei a confiar mais nele, porque ele já tinha, né, ele tinha já essa formação para se cuidar sozinho. Então, vocês têm que passar isso para os pais de vocês, tá? Essa falta de segurança, os pais precisam vir, eles precisam receber de vocês. Então, assim, você tem que aprender agora para que vocês possam vivenciar o que seus filhos experimentam. Vamos jogar um jogo rápido. E aí eu deixei aqui o jogo, vou só terminar de mostrar e vou mostrar o jogo para vocês. O que já conquistamos, ó, vocês já têm isso tudo aqui para vocês. E aqui o modelo de um depoimento, que vocês podem pegar alguma mãe, nem sei, aqui eu usava, né? Eu pegava uma mãe ou duas de começo, eu nunca... e trabalhava com ela em casa, aquilo ali uma semana, para ver o que ela dizia, e depois eu trazia para todos os pais. Então, é assim que a gente vai semeando, né? A gente vai plantando essa sementinha aos poucos na sala de aula, mas sem parar, tá? A tecnologia na medida certa em casa, ao limite de tempo, supervisão de conteúdo, vocês vão poder usar essa apresentação, incentivo ao uso produtivo. E agora eu vou na ferramenta que eu usei para formação de pais. Isso aqui que os pais usaram no tablet, ó. Depois de toda a minha apresentação, que na época eu nem tinha um data show na minha escola, eu tinha uma TV que era do meu quarto, que meu marido e eu decidimos não ter mais televisão no quarto, e eu levei uma TV de 14 polegadas, coloquei na parede da sala de aula, e aí, por meio do meu computador, eu transmiti a tela do computador na TV, só para vocês verem que também nada foi fácil para mim, tá, gente? E era uma internet bem ruinzinha, então eu só abria o meu computador e, às vezes, os tablets, então tinha que estar o tempo de sol muito bom, sem vento, sem chuva, para poder fazer esse trabalho ainda. Porque se o tempo não ajudava, a internet era muito ruim. Então, eu tenho aqui, ó, eu usei aqui na formação de pais, depois que eu fiz toda a apresentação, eu simulei com os pais uma provinha, assim, uma prova, uma avaliação, da mesma maneira que eu fazia com os filhos deles e na mesma ferramenta. Então, aqui todo o texto, aqui essa imagem, eu acho que ela bugou, não está aparecendo, ó, tudo, ó, um resumo do que eu tinha falado na formação dos pais, né, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, tudo aqui, ó, com a formação, né, com tudo referenciado, tá, gente? Eu não dizia nada assim que eu achava. Eu não achava nada. Meu professor da faculdade dizia, a gente não acha nada. A gente traz fundamentos para provar, para a gente demonstrar autoridade, demonstrar que a gente tem conhecimento. Então, eu não achava nada, eu trazia tudo bem embasado. E aqui eu tenho um exemplo, ó, no exemplo eu usava esse vídeo aqui, que eu acho que vocês não vão ouvir ele. Eu até vou voltar aqui para parar a tela, parar de apresentar, e eu vou apresentar só a telinha do
do Mask, para vocês, que a tela do Mask, deixa eu ver aqui se ela está... Parar de novo a apresentação, para vocês assistirem o vídeo, paz, compartilhar áudio da guia. É um videozinho de 3 minutos e meio. Então, quando eu vou lá no vídeo para botar ele rodar, eu não vejo comentários de vocês aqui. Vou deixar ele passar rapidinho, e se vocês não ouvirem, depois vocês comentam aqui, tá? Mas esse vídeo também vai estar disponível lá na ferramenta no final para vocês. Então, aqui, ó. Só para dar um exemplo de como os pais estavam na tecnologia com a ajuda dos filhos. Filhos que diziam, pai, aqui tem um vídeo, ó, eles viam aqui essa caixinha, aqui tem um videozinho, e eles assistiam juntos. Vamos parar aqui. Vocês estão ouvindo, gente? Sim? Estão ouvindo a musiquinha do vídeo? Se alguém puder comentar aqui para eu deixar... Sim. Ai, obrigada, obrigada. Então, vamos lá de novo. Olha só. Ó, tudo aqui era, ó, como seu filho usa a internet. Então, não era como o seu aluno. Era tudo direcionado para pais mesmo. Ó, 88% das crianças entre 6 e 9 anos são ativas online. Pais e Filhos acredita que a internet é ótima. Ó, a Pais e Filhos, né, que é a revista aqui. E não deve ser vista como um monstro, mas nós pais devemos ensinar nossos filhos a usarem de forma segura. Então, assim, ó, se vocês chegarem na sala de aula só dizendo isso, sempre vai ter aquele pai que vai dizer assim, ó, o professor... eu sei porque eu tenho, tá, gente? Eu não sei se vocês não têm aí, parabéns. Mas sempre tem aquele pai que vai dizer assim, ó, não, isso aí é com o professor. Não sei o quê, o professor está jogando responsabilidade para a família. Não, eu trazia pessoas, cientistas, psicólogos, que diziam que a tecnologia, né, tem que ser também cuidada em casa de forma segura. Os pais têm que ensinar. O professor tem a parte dele, mas os pais também. Quando a gente leva um filho num parque de diversão, ou quando vai ensinar ele a andar de balanço, ou quando vai ensinar ele a mexer com a tesoura, a gente sabe que as coisas têm um passo a passo. E com a internet, a sensação que a gente tem é que tem um radicalismo muito grande. É como se a gente não entendesse que a internet é uma ferramenta também. Primeiro é conversa, né? Você sentar e explicar algumas características fundamentais. A internet é um mundo e seu filho tem acesso a esse mundo. Você não deixa seu filho em qualquer lugar com qualquer pessoa. Você acompanha. E vamos ver se a gente consegue dar uma luz nessa conversa para os pais, ok? Oi, eu sou o Xan, pai da Keka, que tem 7 anos e já acessa a internet já faz algum tempo. Com medo dos históricos de conteúdo adulto e inapropriado para criança, eu acabei criando para ela várias contas em YouTube, em Facebook, nessas coisas todas. Ele usou de artifícios que podem até ajudar, né? Mas eu penso que o que é mais seguro e efetivo, né, é a relação da família, dos pais com a criança, né, orientando, falando abertamente, honestamente do que ela pode encontrar, né, e como ela deve se proteger. Meu nome é Cristiane, eu sou a mãe do Dudu. Meu filho tem 5 anos de idade e eu gostaria de saber se existe uma idade recomendada para introduzir meu filho nesse mundo tecnológico. Pelo que eu vejo, quando a criança já entra na pré-escola, quando ela já começa a manipular números e letras e aproximá-las fazendo alguma coisa, eles já vão buscar um conhecimento maior. Então seria essa fase. Meu nome é Maristela, eu sou a avó do Renan e meu neto passa muito tempo na internet.
Gostaria de saber como eu procedo para impor limite nos horários deles. Seria interessante que a família, que os adultos em volta fizessem outras propostas que chamassem o interesse dessa criança, desse adolescente, participasse mais com ela da vida dela. Super obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente. Esse foi mais um Esperar Pra Quê? Essa série que eu adoro, que fala sobre prevenção, medicina preventiva, sobre cuidado com os filhos, que tem o apoio da Unimed e que é um projeto que a gente ama. Então, gente, isso tudo vai estar disponível para vocês usar, se quiser ou não, tá? Vocês vão poder adaptar da melhor forma possível. Também vou mostrar um outro videozinho que eu deixei aqui, se vocês quiserem usar. Vou ver aqui, vai estar Educa Filhos. Eu vou mostrar só um pouquinho dele, tá? Para não alongar demais a nossa... Ele vai instalar para vocês usar depois. Ó, só metade, depois de alguns segundos. Crianças nascidas depois de 2010 já são completamente nativas digitais. E quando se trata de novos recursos tecnológicos, como foi um dia descoberto o fogo, algo poderoso e extremamente útil na vida social humana, e que precisava ter muito cuidado no uso. Assim também foi a tecnologia. Precisamos de firmeza e orientação adequados desde cedo, prevenindo malefícios e organizando a flexibilidade na vida diária familiar. E então, os principais especialistas em saúde da infância e adolescência indicam que não se recomenda telas para crianças menores de 2 anos. O tempo de tela deve ser menor que 1 hora por dia para crianças entre 2 e 5 anos. E se você puder evitar o uso o maior tempo possível, evite. Quanto menor a criança é, menor o tempo de tela dela deve ser. Mas não é isso que a gente vê por aí nas ruas. Nós vemos... Como eu disse, eu não vou deixar passar. Então tem esse vídeo aqui que vocês também podem estar passando para os pais, entenderam? Então, assim, muito conteúdo. Agora eu vou mostrar a tela cheia só para mostrar os documentos aqui. Vou mostrar como que ele vai ficar aberto para vocês. Agora eu vou mostrar a tela cheia, que agora não tem mais áudio. Então, oficina, compartilhar. Então, eu vou aqui. Ó, aqui vocês estão vendo a pastinha. Eu deixei uma pastinha no Drive. Quem tiver qualquer dificuldade, gente, de utilizar essa pastinha, de acessar, é para me chamar, tá? Como eu prometi. Tudo isso aqui, ó, vou abrir um por um só para vocês verem já o que é e vocês vão usar o que vocês quiserem, tá? Aqui é um checklist oficial, ó, do que vocês vão precisar, né? Para essa formação de pais, tá? Qual a finalidade pedagógica, a segurança, enfim, um monte de coisa aqui para vocês lerem, como embasamentos, a fundamentação legal, BNCC, a lei que autoriza as tecnologias digitais na sala de aula, até essa lei que proíbe, gente, o celular na sala de aula, que faz os alunos não entrar com o celular, essa lei, ela tem lá um inciso que diz que para uso pedagógico ela é permitido, tá? Então, assim, mesmo se alguma direção de escola ou alguém aí não quiser que vocês usem tecnologia ou que o aluno não leve celular, se vocês têm o documento certo que está aqui, que a gente pode, vocês só vão editar, vocês vão poder usar para uso pedagógico, tá? O aluno vai poder até levar celular de casa para vocês ensinarem, para eles usarem, e a escola vai ter que dar a senha da internet, entende? Então, não existe assim, minha escola não faz, ou alguém não ajuda, não. Então, ó, diretrizes internacionais sobre ética, a gente tem tudo isso, tá? Agora vamos aqui, ó. Então, a direção da escola. Tem um bilhete aqui, ó, o ofício. Então, assim, vocês vão substituir aqui, ó, o nome da cidade, o nome da escola, o nome de vocês, tá? Isso aqui é para a direção da escola, caso precisem. Se não precisar, tá aqui. O roteiro da reunião de hoje. Não, isso aqui é o roteiro da reunião que vocês vão usar com os pais. Ó. O que fazer? Para uma reunião de 1h30. Então, o roteiro, o que vocês vão fazer, o que vocês vão falar. Tem até o que vocês vão falar, além de estar a apresentação também, que eu deixo ela no link aqui. Tá?
Aqui o convite para os pais, ó. Ó, então foi mesmo como eu fiz, tá? Eu fiz isso mesmo. Tem tudo que eu fiz. Inclusive, tem um questionário que eu fiz para os meus pais que eu só dupliquei e deixei para vocês. Porque como eu fiz a minha dissertação, eu precisava de tudo comprovado, e depois que eu vi que... Tablet. Ficou E. Aqui algumas dicas, né, para você. Esse documento aqui, na verdade, é para vocês podem fazer dele um PDF. Vocês podem botar nome de vocês, eu posso ensinar, a gente tem várias ferramentas também de IA que podem criar livrinhos, e-books, para vocês usar o nome de vocês. Aí vocês vão colocar o nome de vocês, leiam, tá? Ver se vocês aprovam, acrescentem mais ideias, porque isso aqui é tudo editável, vocês vão poder usar tudo isso aqui, e transformem isso em e-books ou material para vocês entregar para os pais, com sugestões de atividades, tá? Dicas para reduzir o tempo de tela da criança, brincadeiras para casa, então, sugestão de contação de histórias, muita coisa, porque os pais, às vezes, não sabem o que fazer. Aquele PDF que eu mostro lá, ó, ele está todo aqui, ó. Está abrindo porque ele é um documento um pouquinho maior. Tem 160 páginas. Então, assim, o que vocês vão... Deixa eu abrir aqui. Vocês vão vir até o índice, ó, como é que vocês vão usar ele. Para quem tem alguma dúvida, eu vou explicar. Quem já sabe, fica aqui. Olha só, eu cheguei aqui e eu vou no índice ver os títulos. E eu não preciso só correr para baixo quando eu me interessar por alguma coisa. Se eu quero ver sobre direitos digitais, ou aqui, ó, bem-estar digital. Basta clicar em cima da frase e automaticamente eu vou lá para a página da leitura do texto, ó. Eu já estou indo lá para a página. Ele já abriu aqui e tem o texto aqui com depoimentos, com tudo que vocês podem também ler ou mostrar para os pais, enfim, tudo que vocês podem estar usando na formação de pais de vocês. Aí que eu clico e sai. Aqui, ó, documentos da LDB, frases, perguntas, olha só. Se vocês quiserem fazer um questionário também para os pais, que eu deixo um aqui, mas vocês podem editar ele. Aqui, ó, o questionário dos pais. Eu dupliquei o meu, isso aqui eu usei mesmo, tá? Só mudei a capinha e deixei todo ele editado para vocês. Ele está todo para vocês. Deixa eu ver aqui até. Deixa eu ver aqui. Acho que já vou confirmar se ele está liberado, ó. Visualização. Qualquer pessoa com link pode ser. Eu não vou deixar vocês editarem ele, sabe? Mas vou deixar editor aqui. Sabe por quê? Depois eu vou ensinar. Vocês vão vir nele, depois eu vou abrir com outra guia, para vocês baixarem ele para vocês, tá? Eles vão salvar tudo ele aí para vocês no e-mail de vocês. E quem quiser também, depois, no final da reunião, então, mais um roteiro pronto, ó. Acolhimento, dicas de pais, são 2 modelos de roteiro que vocês vão poder estar usando. E aqui, os links que eu prometi para vocês, ó. Aqui eu tenho o link, aquela apresentação, que eu mostrei para vocês. Tenho também a minha dissertação de mestrado, aonde dentro da dissertação, né, não foi só com formação de pais, mas a minha dissertação, ela usava o tutor inteligente MASC para ensino de crianças do pré ao 5º ano. Então, lá dentro eu tive que fazer a formação dos pais para que isso tivesse um bom sucesso. Então, eu tenho depoimento dos pais, foto com os pais, eu tenho tudo que eu usei lá, tá? Tudo tá lá mesmo. Guia de recursos, esse guia de recursos que eu deixei está aqui. A matéria da Unesco que eu mostrei para vocês, é só clicar no link e vocês terem ele para usar. Gente, até agora eu só falei, estou 1 hora falando. Agora, eu quero ouvir de vocês vão me deixar muito felizes se vocês abrirem a câmera e o áudio para conversar um pouco, tirar alguma pergunta, tirar dúvidas ou falar um pouquinho do que vocês acharam. Oi, estão aí? Andressa? O que tu achou, Andressa? Eu achei bem interessante, né? Porque, de repente,
para os pais sem uma explicação de início, eles podem achar também que seja um bicho de sete cabeças, né? A tecnologia e a internet em si, né? Mas se a gente explicar bem para eles antes de iniciar as atividades, acredito que não vá. Andressa, Sem sabe empecilhos, né? o que que os pais, sabe por que que isso acontece? Porque nós temos a mídia, né? TV, jornal, e se vocês pararem para pensar, o jornal Globo, por exemplo, não sei outros, mas às vezes eu chego lá, meu pai mora sozinho, ele está sempre vendo um jornal. Eles colocam, no jornal ele anda à caça de tragédia. Por quê? Que ele anda à caça de tragédia? Uma pessoa que matou, uma pessoa que teve um acidente, isso e aquilo. Porque desde a Idade da Pedra, quando o homem vivia lá na Idade da Pedra, os pais ensinavam seus filhos a ficarem atentos com o perigo. Eles ficavam escondidos atrás, né? Eles iam caçar com medo de ter um tigre que comessem eles, de ter um monstro que comessem ele. Então, assim, a nossa mente, ela ainda ficou com armazenado aquilo lá da Idade da Pedra de ter medo. Porque se o jornal, hoje em dia, isso é provado cientificamente, tá? Se o jornal começar a não produzir mais conteúdos que dê medo, ele vai perder muita audiência. Porque as pessoas estão acostumadas, principalmente as mais idosas, pessoas de mais idade, a ficar parado na frente da tela quando vê uma tragédia. Um dia nós estávamos na minha sogra, no final de semana, nós estávamos lá, a família toda reunida, e a TV ligada na sala, e de repente teve uma tragédia lá, algum acidente lá. E ela parou tudo, gente, olha lá. Então, assim, as pessoas de mais idade, isso chama atenção. Se passar no jornal aqui uma formação de professores, que a Unesco, né, está trazendo salários melhores para os professores, vai atrair os professores, mas não vai atrair a maioria aí da população. Então, baseada nisso, Andressa, é que os pais foram ensinados a ter medo da tecnologia. A ter medo, porque eu vi pessoas, até políticos, falando de que a IA está prejudicando a formação das crianças, de que o celular... Claro que tem, eu não estou aqui para dizer que não está, mas o uso correto da ferramenta vai ajudar. Vai ajudar vocês, principalmente que são professores, que vão poder ter resultados, né, provas aplicadas em ferramentas de correção, né, de inteligência artificial, que vão corrigir a prova de vocês na hora. Inclusive, o tutor inteligente Mask, que foi o que eu usei no meu mestrado, eu tenho, se vocês quiserem, eu dou a formação deles para vocês. Eu tenho também, na época do mestrado, eu criei videoaulas, na época da pandemia também, e mostrando como criar aulas no tutor inteligente Mask. Mas eu também posso fazer uma aula do tutor inteligente Mask direcionado para vocês se cadastrarem nele, pegar a minha aula pronta e aplicar a minha aula com os pais. Também está pronto ali, é só vocês pegar a minha. Então, são tudo ferramentas gratuitas. Eu acho que, na minha opinião, é o que está faltando, na verdade, para a gente, né? Capacitar os pais e mostrar que é possível usar para o bom lado da internet, né? Não só para o mal. Tu é da onde, Andressa? De Tigrinhos. Tigrinhos. Obrigada, Andressa, por tudo isso que tu disse. E tu vai usar esses materiais que eu te disse hoje, pensando assim, tu acha que vai ser útil esse material que eu te deixei? Eu acho que sim, porque antes, tipo, quando tu falou a primeira vez para nós uma formação, não tinha nem noção de como ia fazer. E assim, já deixou os caminhos, né? Se a gente quiser marcar, por exemplo, uma para semana que vem, a gente tem o material ali e consegue, né? Isso, agora, né, tá se falando muito de Semana da Família na escola. Inclusive, vocês podem dar de presente isso para os pais, vocês podem usar isso como uma formação de presente, vocês podem enriquecer isso. Eu, na época, né, agora eu tô falando aí, ó, dá para dar um certificado para o pai, né, com os filhos. Enfim, dá para fazer uma aula bem show aí para os pais. É isso aí. Alguém mais gostaria de falar? Consegui voltar? Ai, Suzy, que bom, Suzy. Então, estávamos falando aqui, Suzy, já encerrei. Vou deixar o link aqui no final, para que todas tenham acesso, gente. E se vocês tiverem qualquer dificuldade
de ter... Até eu estou pensando a gente simular aqui como usar, né? Mas, assim, vocês vão lá na pastinha... Silvânia da Cruz, ela entrou agora. Vocês vão lá na pastinha e vão baixar todo o material para a pasta de vocês. Vocês não vão editar nada na minha pasta, tá? Mas vocês vão poder acessar tudo e ir lá em duplicar o documento, cria nos 3 pontinhos, duplica documento e salva o documento já e deixa no drive de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Beleza? Alguém mais, gente, gostaria de fazer um resumo do que foi bom, do que não foi? Porque a gente fica muito feliz quando alguém fala, né? A Andressa falou ali, fiquei muito feliz. Obrigada, Andressa. As meninas tudo quietinha, tudo silenciosas. É isso aí, Suzy. Mostrei tudo, não fiquei nada, assim, até a minha dissertação tá ali, e na minha dissertação tem todos os links de pesquisa, fotos, Sim. mais documentos, então, assim, não é desculpa, né? E aí, se a escola ajuda, não sei se a direção, né? Que pessoal de Tigrinhos a gente teve com a diretora aqui até altas horas da noite, a gente viu que a secretária de educação, né? Parece bem aberta a isso, então, qualquer ofício, qualquer coisa, qualquer dúvida, né? Nós nos colocamos à disposição, eu estou à disposição, se vocês quiserem uma fala minha na formação de pais, podem me pedir. Então, assim, não tem, quiser dar o meu contato para os pais tirar dúvidas sobre o uso das tecnologias, eu estou aqui. Não quero que vocês deixem de usar as ferramentas que vão potencializar o trabalho de vocês, vão potencializar o aprendizado dos alunos. Eu não quero que vocês deixem de usá-la por qualquer motivo. Ela pode ser usada. Faltou tecnologia, a gente faz um ofício, pede para a secretária, não está sendo suficiente a internet para rodar celular dos alunos, ou tablet, né? Não sei. Vocês têm tablet na escola? Como é que funciona lá em Tigrinhos? Ainda não, temos só o laboratório de informática. Eu fiz ofício, tá? Eu tenho um ofício, eu posso até compartilhar com vocês. A minha escola conseguiu, né, Suzy? A escola pequenininha, bem pequenininha, mas eu consegui, na época do mestrado, 30 tablets para a minha escola. Então, assim, fiz um ofício, apresentei tudo para o prefeito, apresentei para a secretária de educação, e, assim, a minha escola no município de Araranguá foi a primeira a conseguir tablets. Então, se vocês não têm, a gente manda ofício para a secretária e diz que... Mas, assim, comecem a usar, que daí vocês vão dizer, já é ruim para a sala, porque não é. Gente, é diferente. Mesmo que tenha um laboratório de informática na escola, e as crianças têm aula com professor de informática, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do professor ali da sala de aula, ou pedagogo, ou professor de português ou matemática, usar para a sua aula. Andressa, tu é pedagoga, qual é a tua função lá na escola? Eu fui pedagoga há 10 anos, e agora eu estou na função de secretária escolar. E como é que tu acha que mais vai ser usado esse tablet? Como é que mais é usado nas escolas? A tecnologia hoje? Nós temos a informática, a disciplina, né, de informática educativa, e também temos as lousas digitais na sala, que o professor usa. Andressa, o professor de turma usa mais. Eu não sei se todos os professores da tua escola estão aqui, mas uma sugestão que eu te dou é incentivar parcerias de professores, né, das salas com professores das salas de informática. Eu não tinha na época, mas eles ajudam muito. Cada sala tem um notebook. Já é ajuda para o professor, ele já pode compartilhar. Obrigada, Andrelaine. A secretária de educação acho que está aqui. Não, é a irmã dela. É a irmã dela. Ai, que bom, porque eu ouvi esse nome aquele dia e disseram que ela tinha entrado com... Que bom. Não, a secretária... É que aquele dia ela estava logada com a minha conta, que a gente estava na mesma casa, daí a gente assistiu junto. Daí hoje ela não tá, eu tô. Obrigada, Andreline, como é que a gente fala? Andreline. E, Andreline, o que tu achou da aula hoje, naquele dia? Tu não falou naquele dia? Me deixou assim.
É que, assim, eu achei muito interessante, assim, ó, porque é uma baita ajuda para nós saber orientar também os pais, para a gente se orientar, né, nesse sentido. Então, a tecnologia, às vezes, muitos pais são assustados, que nem tu disse, né? Então, para a gente ter um meio de orientar que também não é só para o mal, mas também para o bem, mas também avisar eles que para ter cuidado com algumas situações, né? É isso aí. E assim, eu quero aproveitar que vocês estão aqui, gente, e quero que a Andreline leve para a secretária também, para reforçar o convite no município, que na quinta-feira que vem, na próxima quinta agora, depois de amanhã, nós vamos entregar também gratuitamente uma aula de inteligência artificial para a gente fazer plano de aula, roteiro. Vocês vão aprender nessa ferramenta gratuita. A ferramenta é gratuita, a aula é gratuita. Vocês vão aprender a fazer desde um plano de aula até atividades com os alunos de vocês. Então, eu convido todos aqui para quinta-feira, às 19 horas, também aqui no link, né? Eu vou criar outro link do Meet. Então, convido todo o município de Tigrinhos e amigas professoras, colegas professoras que vocês acham que merecem, né, ter leveza para criar aula. Então, assim, essa ferramenta, ela é toda embasada na BNCC, e a gente vai dar um monte de sugestões, ideias. Eu vou ensinar vocês a usar ela. Não vou falar muito, mas quinta-feira estaremos aqui. Eu quero muito que vocês estejam e que venha assim, ó, que se cada professor daqui convidar 2 professores, olha o bem que a gente vai fazer para a educação. Olha só, a gente pode começar aos pouquinhos transformando a educação, né? E aliviar a rotina. E aliviar a rotina. Posso contar com a ajuda de vocês? Posso, gente? Eu vou depois deixar essa aula gravada lá para vocês assistirem. Obrigada, Yara. Acho que é Yara, não é Lara, porque pode sim, Andreline. Obrigada. Gente, conto com vocês. Ó. E se alguém mais quiser entrar ali naquele grupo para ter acesso, né, a sempre conteúdo gratuito da gente, a gente vai estar postando ali para vocês. E nos sigam no nosso Instagram, na nossa rede social lá, edilene.suzy. E porque lá a gente dá conteúdo, lá não dá para aprofundar tanto um conteúdo, né? Lá a gente traz sugestões e ideias mais rápidas, assim, para ajudar vocês. Mas fiquem no grupo também, convidem outros professores para entrarem no grupo, porque é ali que a gente traz, assim, esse conteúdo mais denso para vocês. E a gente quer isso aí, ó. A nossa meta é transformar a educação. Um dia eu conto para vocês qual a minha história aí com a educação, que eu já saí, pedi demissão de um concurso público de 40 horas, fui chamada de louca, fui trabalhar como especialista na Flórida, trabalhei 1 ano e meio, depois, não é isso, eu e a Suzy, né, cada uma foi buscar conhecimento em outra área, trabalhar, depois eu disse, não, é isso aqui que eu amo, e um dia eu conto para vocês o porquê que eu resolvi voltar, o porquê que a paixão doeu mais forte aqui. Talvez na quinta, se tiver a sala cheia, eu conto. Alguma pergunta, Suzy? Não, eu tive que interromper, sair, voltei só para me despedir mesmo e agradecer. Tá, então tá, gente, eu quero encerrar. Estaremos aí. Tá, eu quero encerrar reforçando que o que eu trouxe lá no início, né, que o objetivo dessa oficina foi capacitar vocês a transformar reuniões com pais em momentos de conquista e apoio, mostrando que a tecnologia, na medida certa, é essencial para o aprendizado de qualidade. Hoje, vocês receberam não só conhecimento, mas também roteiro, materiais, formulários, apresentações e toda a estratégia para colocar tudo em prática. Agora, vocês vocês têm o poder de conquistar a confiança das famílias, facilitar o trabalho de vocês, motivar seus alunos e consolidar como uma autoridade respeitada que vocês são, porque às vezes tem professor, eu tinha medo dos pais, nossa, eu chegava a travar, gente, quando um pai chegava na sala de aula, porque eu ouvia sempre um comentário assim, ó, ai, tá só brincando com a tecnologia. Tinha até colegas professores que falavam isso, tá? Então, lembrem-se, quando os pais e professores caminham juntos, a tecnologia deixa de ser um motivo de crítica e passa a ser uma ponte para o sucesso dos alunos. Você não está sozinho, vocês não estão sozinhos, vocês têm ferramentas, evidências, a Suzy, eu, e a partir de agora vocês vão ter o apoio das famílias ao lado de vocês. Então,
Encerro a reunião aqui. Muito obrigada. E eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não está no grupo do WhatsApp de Tigrinhos, não sei, porque eu vou botar nos 2 grupos do WhatsApp o material. E essa reunião aqui eu vou botar ela amanhã, depois de ser editada, tá? Obrigadão, gente. Boa semana. E espero vocês todos na quinta-feira. Na quinta-feira eu lembro vocês ali. Meninas, fiquem com Deus. Obrigada, Andreline. Um abraço lá para a secretária. Boa noite, obrigada. Que ela é meu motivo agora, meu exemplo, tá? Ela, para uma secretária de educação ficar aqui até aquela hora, ela é muito show, gente. Agradeçam. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem Boa com Deus. noite.